Finalmente você vai conhecer aqui no canal da Web Motors a estreia do Audi e-tron Sportback 2021 em uma avaliação completa. Além, é claro, de saber também todas as diferenças entre ele e o Audi e-tron SUV. Antes de mais nada, a gente precisa começar falando sobre o visual. Isso porque o e-tron já é um carro muito bonito e muito futurista, mas na minha opinião, o e-tron Sportback conseguiu ficar mais harmonioso do que a versão SUV. O que marca o visual aqui, tanto da versão SUV quanto aqui do e-tron Sportback, são os faróis 100% de LED, que são bem futuristas e delimitam bem quais são os carros elétricos da Audi. Mas o que mais me chama a atenção é como a marca brinca com as entradas de ar desses carros. Afinal, o e-tron e o e-tron Sportback são elétricos, então eles não precisam de entradas de ar, certo? Errado. A Audi aproveita as entradas de ar para outras funções. Essas entradas aqui na grade, por exemplo, ajudam na aerodinâmica. Já as entradas que ficam na lateral diminuem o atrito do carro quando você estiver em altas velocidades. Aqui nas laterais, o que contribui ainda mais com essa questão da aerodinâmica são esses retrovisores aqui, super futuristas. Eles, em vez de terem espelhos, eles têm uma câmera aqui na frente que geram imagens 100% digitais. Mas eles são um opcional que custa nada menos que R$13 mil. Eu sei que quando a gente está falando de visual é tudo uma questão de gosto, então talvez você prefira o SUV e eu prefiro o Sportback e tudo bem. Mas tem uma questão bem objetiva aqui na traseira, culpa desse caimento de teto do Sportback. É que ele fez com que o porta-malas ficasse um pouquinho menor nessa versão aqui. São 555 litros em comparação com os 600 litros da versão SUV. Não é uma grande diferença, mas trouxe algum impacto. E pelo menos as duas versões têm abertura e fechamento 100% elétrico. Mas não dá para dizer que esse caimento do tipo coupé prejudicou tudo, não. Para entrar aqui não é muito difícil e o caimento não é tão acentuado a ponto de prejudicar aqui o espaço para a cabeça, a não ser que seja um passageiro muito mais alto. Mas tem bastante espaço sim entre o joelho dos passageiros e o banco da frente e vários itens de conforto para quem viaja na segunda fileira de bancos. Isso porque o ar-condicionado tem 4 zonas, então quem viaja aqui atrás consegue definir uma temperatura só para sair aqui na parte de trás. Tem também 2 entradas USB para carregar o celular e o assoalho é quase 100% plano. Do painel a gente vai falar já, mas ainda falando de espaço, aqui na frente acabou sobrando um certo espaço para você carregar objetos menores, principalmente os carregadores de bateria. Isso porque esse carro tem 2 motores, um em cada eixo, e o pacote de baterias fica no assoalho, então sobrou esse espaço aqui de cerca de 60 litros. Falando em recarga, esse modelo vem com cabo de carregamento convencional, que pode ser ligado em tomada 110 volts ou 220. Essa queda no teto pode parecer só estética, mas na verdade ela também ajudou no desempenho desse carro. Segundo a Audi, só essa mudança no visual do carro deu 10 km de autonomia a mais para ele, ou seja, são 446 km em comparação com os 436 da versão SUV. Eu deixei para falar sobre interior mais para frente aqui no vídeo porque ele é exatamente igual, tanto na versão SUV que você já viu, quanto aqui no Sportback. Mas isso é bom, porque a qualidade dos materiais é sempre muito boa, então tem couro em boa parte da cabine, tem também material em preto brilhante ou então que lembra aço escovado. No geral, é uma cabine com bastante requinte e peças muito bem encaixadas. Tem mais essas 2 telinhas nas portas que substituem os retrovisores, mas essas eu vou explicar dirigindo. Essas 2 telas têm boa resolução e me chamaram muita atenção logo que eu soube delas. Como eu curto bastante tecnologia, eu achei que poderia ser um diferencial muito legal. Mas eu confesso que na hora de usar, elas acabam não sendo tão práticas quanto prometem. Não dá para reclamar nesse carro aqui é de desempenho. Ele tem um pouco mais de 400 cavalos de potência, 67,7 kg de torque, mas sempre o ponto alto dos carros elétricos e que os carros a combustão não conseguem entregar é o regime de entrega de torque. Ou seja, você tem o torque máximo desde o início, desde que você liga o carro, você já pode contar com essa entrega máxima de torque. Então para isso é só você colocar principalmente no modo mais esportivo e pisar no fundo do acelerador e você percebe que o carro já responde entregando a máxima aceleração que ele consegue ter. Isso sim é um diferencial bem grande dos elétricos. E além dos modos de condução que esse carro tem, que você pode escolher por aqui, tem o de eficiência, o de conforto, o de desempenho e um individual, que você pode configurar da forma como você preferir. Esse carro também tem suspensões pneumáticas, então você consegue ajustar a distância do carro em relação ao solo, tudo aqui
pela tela multimídia. Você seleciona a parte de mudar o modo de condução e depois você pode escolher qual é a distância que você quer do carro em relação ao solo. É claro que a ideia não é que ele se torne um carro super off-road, mas você consegue deixar ele mais grudado no chão, por exemplo, se precisar acelerar um pouco mais. Tá, o e-tron é um carro cheio de tecnologias e muito legal para quem curte carro elétrico, mas quanto custa essa brincadeira? A versão de entrada parte de R$552 mil e a topo de linha igual a essa aqui, R$592 mil, sem os opcionais, como por exemplo os retrovisores digitais. Na minha opinião, são poucas as mudanças entre um carro e outro para justificar uma diferença de preço tão grande, a não ser pelo visual. O programa Web Motors TV fica por aqui. Se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. E no nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Galera, por enquanto é só. Se cuida e até semana que vem, hein? Tchau! It's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a Mardi Gras mixed with doing cardio, twisted in an audio experience, here it is. Yo, Massacre Master, that's the title you can give me. Name is Genocide, when I slide in it's deep, don't sleep. Something to see, sight for sore eyes. Psycho styles, I go miles, I go guard, I go hard. You hardly flow, I already know. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a Mardi Gras mixed with doing cardio, twisted in an audio experience, here it is.